Porque na palavra de Deus a desobediência aos pais é algo tão grave quanto a embriaguez, é algo tão grave quanto o adultério, é algo tão grave quanto a exposição da nudez, é um pecado terrível a desobediência aos pais. Os irmãos talvez se assustem com alguns textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o texto de Êxodo 20 mostra que nós devemos honrar pai e mãe. E quando nós olhamos Êxodo 21, vejam a gravidade com que o texto trata esse pecado. Em Êxodo 21, 15, o texto diz assim, Êxodo 21, 15: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Qual era a pena para quem ferisse seu pai ou sua mãe? Era a pena de morte. Veja o versículo 17, diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Não era só ferir fisicamente, era dizer palavras maldosas contra o pai e a mãe. Pena, morte. Vejam o texto de Deuteronômio 21, um texto intrigante demais, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo 18. Vejam o que diz. A determinação legal aqui de Moisés, Deuteronômio 21, 18 a 21. Diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, vejam aqui a hipótese aqui da norma, Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, já viram crianças assim? Conhecem jovens assim? Conhecem? Tem no Brasil gente assim? Tem algum aqui? Não precisa se manifestar. Só veja o que aconteceria com você no Antigo Testamento. Diz assim: seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Quem denunciava? O pai e a mãe. Olha, esse jovem, meu filho, não me obedece. Não tem jeito. Já castiguei, não ouve. Os anciãos da cidade se reuniam, chamavam os homens da cidade, e aquele jovem era morto por apedrejamento, porque desobedecia os pais. Não era uma criança, era um jovem. Era morto. Essa é a gravidade do problema. Quando nós olhamos para o nosso país e vemos os jovens desonrando seus pais, isso não é um pecado pequeno. Não é um problema, um simples problema de família comum, normal. Não é normal. Não é normal. É um pecado que merece a morte. Vocês vão dizer, mas isso é no tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento tudo merecia a morte. Ah, é? Verdade? Veja então o que diz Romanos 1. Veja o que diz Romanos 1. Aí estamos no Novo Testamento. E veja o que o texto diz. Abertamente. O texto diz em Romanos 1, no versículo 28, diz assim, falando sobre os homens que desprezam o conhecimento de Deus. Diz assim em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quais? Ele vai dizer quais são as coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ele diz. E ele prossegue dizendo, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Isso é Novo Testamento. Desobediência aos pais, pena. Morte. Rebeldia contra os pais, pena. Morte.
Não é um pecadinho. Ah, é o gênio do vovô. Não. Ah, é o jeito, ele é revoltado. As amizades. Desobediência aos pais. É incorrigível. Não ouve os pais. Já foi castigado, não ouve. Não escuta. Pena. Morte.